Ótimo! Estamos chegando aqui para mais um capítulo do seu livro. E olha só, hoje nós vamos entrar na segunda fase do seu livro. Hoje nós vamos entrar no estágio 2. Tá? O segundo estágio ele é bastante empolgante do livro, que é onde a trama começa a tomar forma, onde os obstáculos começam a aumentar, onde as dificuldades começam a aparecer. Aqui então a coisa começa a esquentar, aqui a chapa fica quente. Então vamos lá, dando uma revisada rápida no nosso estágio anterior, tá? Nós estamos indo agora para o 5º capítulo do seu livro, e nos 4 capítulos anteriores nós os utilizamos para apresentar o personagem, portanto com isso criar conexão emocional com o nosso leitor. Nós usamos o capítulo 2 para despertar no personagem um novo desejo, isto é, um desejo previamente concebido por você, autor, e que nós arrumamos ali uma forma de levar esse desejo até o personagem. No 3º capítulo nós falamos sobre a reação, isso é, o primeiro plano que o seu personagem, digamos assim, elaborou mentalmente para que ele alcançasse aquele desejo iniciado no seu anseio, né? E o 4º capítulo nós utilizamos para transformar aquele desejo, que até então era um simples desejo, em algo que se tornasse um objetivo claramente definido. Reutilizando o exemplo naquela aula, para te recordar, que nós vamos usar esse mesmo exemplo, é o gancho nós usamos 2 exemplos. O primeiro exemplo era com relação a transformar um objetivo simples, que é a pessoa quer ser bailarina. A menina quer ser bailarina, ou o rapaz quer ser bailarino. Isso seria um desejo. Um objetivo claramente definido seria o jovem ou a jovem quer ser bailarina do balé Bolshoi até o ano seguinte, até nos próximos 12 meses. Portanto, específico, tá? Com finalizações específicas. Portanto, sai de um desejo e parte para um objetivo claramente definido. Hoje, nós vamos entrar na seção 2, no segundo estágio do seu livro. Até aqui nós ocupamos mais ou menos 25% da sua obra. Nós vamos ocupar hoje, com esta nova seção, com esse novo estágio, o segundo estágio, de acordo com o escritor Michael Hogue, né, de quem nos inspiramos para poder compartilhar com você estas ideias. Nesse estágio nós vamos ocupar mais 25%, nós vamos chegar na metade da obra. Tá? Esse aqui vai ser dividido em 2 capítulos. Então, hoje, o capítulo é o 5º capítulo e primeira parte do segundo estágio. Okay? Então, é aqui que a gente vai falar sobre o progresso. Isso é, no capítulo anterior, o nosso personagem traçou um plano, elaborou um plano para um objetivo claramente definido, e é aqui que nós vamos mostrar o progresso. Tá? Nesse episódio nós vamos começar ele com muita turbulência, nós vamos começar ele de maneira a mostrar para o leitor que o nosso personagem tem tudo sob controle. Isto é, ele criou o plano inicial para conquistar o desejo, ultrapassou bem, venceu as barreiras, depois o objetivo se tornou claramente definido, depois disso o objetivo ganhou um plano mais elaborado, evidentemente, e agora nós vamos acompanhar o progresso desse plano, deste traçado para o alcance do objetivo definido. E como que nós vamos mostrar isso? Então, agora que ele tem, né, objetivamente o plano elaborado e mais conexo, né, com o que se pretende alcançar, certamente já deve ter notado que se você seguiu corretamente os passos nesse primeiro estágio, a sua obra agora está com uma cara de gerar curiosidade. Se você quiser fazer um teste, tá? Não é obrigado, mas se você quiser fazer um teste, já fiz isso, funciona muito bem, tá? Desde que você esteja pronto para a crítica, evidentemente. Se você se sentir pronto para a crítica, porque pode ser que você receba a crítica, faça isso que eu vou lhe sugerir. Se não faça, vamos continuar, e o tempo vai amadurecendo em você essa segurança, tá bom? A questão é, se você seguiu direitinho tudo que foi exposto até aqui, você já deve ter alcançado, no mínimo, o potencial para gerar curiosidade, tá? Ou mesmo
uma torcida de quem lê esses trechinhos que você escreveu para que o seu personagem alcance o objetivo desejado. Então, o que você pode fazer? Você pode submeter, tá, a sua obra, que deve estar aí com poucas páginas, talvez 2, 3, 4 páginas, a um familiar, a um amigo, dizendo, dá uma lida nisso aqui, por favor. Como é pequeno, as pessoas tendem a não ter muito receio, enfim, não dá muita resistência. Então, submeta a alguma pessoa, de sua família ou algum amigo, e ao final da leitura observe o tipo de pergunta que vai surgir. Tá? É evidente que se a pessoa perguntar algo do tipo, e aí, o que vem agora? Então você alcançou o seu objetivo. Ela certamente despertou nesta pessoa a curiosidade. Então se ela terminar dizendo, e agora, o que acontece? Você fala assim, ótimo, então está no caminho certo. Tá? Se a pessoa disser, legal, bacana, então de repente vale a pena você mesmo voltar, como é pouco texto, volta no primeiro capítulo, dá uma reolhadinha, se for o caso até diante das aulas que você está fazendo, já tem amadurecido em você a ideia de um objetivo um pouco mais forte, um pouco mais dramático, um pouco maior, e aí você pode implementar aí um novo objetivo, tá? Já com essa ideia. Não é procrastinar, não, é voltar lá, de repente o objetivo que era só, como eu disse, ser bailarina, pode se transformar num objetivo de alcançar algo maior. Tá? Então, volte e faça a revisão se achar, se julgar que isso é importante para você. Se não, vamos continuar. O mais importante é você ter como fundamental levar a obra, vamos até o final, tá? Ainda que seja com 2 ou 3 linhas só cada capítulo, e com isso nós vamos fazer uma coisa que a maioria das pessoas não faz, que é até o final de uma obra. Bom, então, nesse ponto da história, o seu personagem já toma as ações necessárias do plano objetivo traçado, e você deve mostrar para o leitor que tudo está parecendo funcionar bem. Isto é, as ações que o seu personagem está trazendo, está executando, está tudo funcionando. Então vamos utilizar aí o exemplo colocado na aula anterior a respeito do jovem protagonista que se apaixonou por uma jovem, lutou ali contra os pais, contra a resistência dos pais, e agora ele ultrapassou essa barreira e o objetivo claramente definido dele é encontrar a cura para a mulher. Afinal de contas, ela viverá apenas mais um ano. E como que ele vai se viver com a paixão dele mais um ano só? Ele quer viver muito tempo. Para isso, ele, no plano dele, foi fazendo pesquisa, foi consultando universidades, até que ele encontrou, por exemplo, podemos tomar isso como ideia, ele encontra uma solução. Isso é, algo que vai levar ele a alcançar a cura. Imagina assim, vamos imaginar que ele estava navegando pela internet, ele teve acesso a um material de um cientista, um médico de um outro país que estuda essa doença aí, por exemplo, há 4 décadas e que alega, inclusive, que encontrou a cura para esse problema. Embora não haja nenhum reconhecimento na medicina, nada oficial, mas enfim, não temos nada oficial, mas temos a ideia, né? Então, quando você não tem nada, o pouco que se tem é a luz no final do túnel. Então, ele pode ter colocado a esperança dele nesse médico. E aí ele pode fazer contato com esse médico, é lógico que isso aqui é só um exemplo. Por mais que eu seja resistente a dar exemplo, é importante para que você compreenda o contexto. Mas não vá muito na ideia dos meus exemplos, por quê? Porque eles servem apenas para ilustrar o contexto, eu não estou te dando uma história. Eu quero estimular na sua cabeça uma história. Então, é só para exemplificar a contextualização do que eu estou mostrando para você. Portanto, retomando. Vamos imaginar, portanto, que o protagonista encontra esse médico, faz contato pela internet, e o médico aceita recebê-lo e aceita, inclusive, pegar a causa dessa jovem, e aí essa jovem pode, evidentemente, ter uma chance de ser curada. Só que acontece o seguinte, você vai narrar durante esse trecho, você ultrapassou 25% da sua obra, tá? Você vai utilizar aí poucas linhas, mas numa ideia geral, você vai mostrar que isto agora passa a ser parte do plano, encontrar esse médico ou ir até ele, e você vai narrando as ações desse plano e vai mostrando que o nosso protagonista está dando certo, está levando tudo sob controle. Agora é a hora de mostrar uma espécie de a autoconfiança do protagonista. Em outras palavras, é hora de você mostrar pequenas dificuldades e mostrar que ele lida bem, contorna bem, mas faltou dinheiro para poder
pegar o avião para poder ir lá ver o médico, ou falar com o médico pessoalmente. De repente ele pode vender o carro, ou vender a casa, ou os pais agora estão junto com ele nessa batalha, então eles têm como juntos angariar os recursos para poder fazer a viagem. Portanto, note, há dificuldades, há obstáculos, mas para todos os obstáculos você vai mostrando que o personagem dá conta, que ele consegue respaldar bem. Tá? Então esse capítulo ele deve ser dedicado justamente a mostrar a força do nosso personagem, mostrar a determinação dele. Talvez não a determinação mais aquela que vem de dentro, né? Mas aquela determinação prática. Isso é, não é o tipo de pessoa que fica reclamando. Olha, tem que arrumar dinheiro para arrumar passagem para a gente ir lá falar com esse médico. Não, tudo bem, a gente vende a casa, vende o carro, faz isso, faz aquilo, enfim. Parece que ele tem tudo sob controle. Então, você vai usar agora esse trecho, esse capítulo deve ser usado para mostrar ali a autoconfiança do seu personagem, do seu protagonista. E não que não tenha que ter dificuldades. Como eu disse, você coloca as dificuldades, mas mostra que para o nosso personagem essa dificuldade ele está tirando de letra. Está aparecendo uma dificuldade, ele está tirando, um obstáculo ele está conseguindo lidar. No final do capítulo, isto é, no finalzinho ali, depois de exposto uma ou duas frações, se você está usando aquela ideia que eu estou passando de escrever 3 ou 4 parágrafos apenas, seja prático, seja direto, coloca um objetivo, coloca uma ação do plano em que ele deu errado e ele consegue contornar. Uma que era difícil e ele consegue resolver. Um obstáculo que ele consegue dominar. E no final, você termina o capítulo com um obstáculo um pouco maior. Isso é, algo um pouco mais difícil. Porque nós vamos utilizar esse obstáculo mais difícil no próximo capítulo. Tá? Então, relembrando e reforçando. Neste capítulo, nós mostraremos para o leitor a autoconfiança do nosso protagonista. Isto é, nós vamos mostrar que, embora haja dificuldades, ele é o tipo de pessoa para frente. Não, vamos com tudo, vai dar certo. Não, isso aqui é fácil. Não, esse problema a gente resolve dessa maneira, resolve de outra maneira. Mostra a autoconfiança dele. Isso vai aumentar muito a conexão do personagem com o leitor. Ok? E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o objetivo se tornando crucial, e vamos falar desta última dificuldade que você vai deixar pendurada. Tá? Isso aí tem nome, chama Cliffhanger, não sei se nós já passamos aqui, se você está dentro do curso, nós já passamos pelo Cliffhanger, você está um pouco mais à frente, eu acho que ele já foi passado, mas seja como for, você termine o capítulo com uma dificuldade do tipo, será que ele consegue essa ou não? Será que essa ele consegue resolver? Teve problema com o dinheiro, resolveu. Teve problema com a viagem, resolveu. Teve problema com isso, com aquilo outro, ele foi resolvendo. E essa, será que ele consegue resolver? Deixa uma coisa pendurada, tá bom? Então, grande abraço, eu vejo você na próxima aula, tá? Nós vamos falar na próxima aula do próximo capítulo desta segunda parte, desse segundo estágio, tá? E nós vamos para o capítulo 6. Este é o capítulo 5, tá bom? Então eu vejo você lá no capítulo 6. Um grande abraço, até lá.